Um resort construído pela família do ministro do STF, Dias Toffoli, no Paraná, abriga um cassino com máquinas de apostas e mesas de jogos e cartas, segundo reportagem do Metrópolis. O resort Itaiaiá, localizado em Ribeirão Claro, oferece máquinas eletrônicas de apostas e jogos como blackjack. E aceita apostas com dinheiro. Na cidade, o local é conhecido como o Resort do Toffoli. E funcionários tratam o ministro como proprietário, ainda que seu nome não conste em documentos oficiais. Vamos ouvir. Mas aqui tem a casa do ministro, né, também. É a casa do ministro, as férias. Mas ali é dele mesmo, será? Ou ele aluga? É dele. Ah, lá é dele. É que tá todo esse rolo, né? Não sabe se ele vendeu, se não vendeu. Tá todo esse rolo aí na mídia, né? É quando ele vem segurando, não deixa ninguém subir lá. Ninguém, aí fica só pra ele. Mas quando ele não tá aqui, usam lá a casa? Não, só dele. Mas essa aqui usam, então? É, o padre só que vem aqui, ele é só... Ele é padre mesmo, padre? O irmão dele é. O estabelecimento entrou no centro de um escândalo que levantou questionamentos sobre a atuação de Toffoli em investigações relacionadas ao Banco Master. No fim de 2025, Toffoli fechou o resort para uma festa privada com familiares e convidados, evento que teria incluído artistas e o ex-jogador Ronaldo Nazário. Vamos ouvir o depoimento de um funcionário. É que, na verdade, o Beto vendeu aqui pros fiel. Os fiel vendeu pro Toffoli. Eu acho que é até hoje. Ah, esse aí é o ministro, né? É, diz que vendeu pro Paulo Humberto, que é o cara que a gente respeita aqui dentro. Entendi. Mas o Toffoli vinha aqui, né? Ele tava com, no final da semana de Natal, Ano Novo, ele tava com 180 pessoas dentro da Deu festa? Deu trabalho. No Natal ele tava aí, A gente serviu ele, cara. Ah, é o Toffoli, né? Ele veio com os seguranças dele. Nossa, mal juízo. Ele vem aqui, ele fala com vocês também? Ele não fala com ninguém. Entendi. Ele é meio... Senta ali na mesa dele, só serve. Ele anda até por trás. Antes, a sociedade do hotel envolveu parentes do ministro, um advogado da JIF e um fundo de investimento de pessoas ligadas ao Banco Master, que é alvo de apurações no STF. A reportagem relata que o cassino funciona sem controle de acesso. Um registro de crianças utilizando máquinas de apostas foi feito, ao lado de adultos consumindo bebidas alcoólicas. Acompanhe mais um trecho. Tem um rapaz aí, que ele acabou de me perguntando, porque ele tá, tipo assim, ele quer jogar, mas não tem ninguém. Aí eu falo assim, não, vou porcento das pessoas, conforme aparecendo gente, eu vou tomar mesinha pra jogar. Aí eu falo pra ele. Gente, é o escândalo. Pelo visto, o Toffoli também adota, né, o modelo de gestão patrimonial do Lula. Não sei se vocês viram, mas tem inclusive um barco lá que os funcionários dizem que pertence ao ministro. A casa mais luxuosa do complexo, segundo os funcionários, pertence ao ministro. Inclusive, dizem que continua com ele mesmo depois dessa venda para o advogado da JIF, que ele teria dado um festão para 180 pessoas agora, né, entre Natal e Ano Novo. Que bomba! Gente, depois que tudo aconteceu, depois do escândalo que veio à tona do Banco Master, depois do Toffoli ter ido viajar para o Chile na final da Libertadores com o advogado do Banco Master, depois de ter feito aquela acareação esdrúxula que todo mundo ficou se perguntando por que está fazendo isso, até a esquerda, até a grande mídia se perguntou. Gente, depois de tudo isso, ele ainda vai lá no resort que pertenceu à família dele, com jogos ilegais, e fez uma festa para 180 pessoas. Agora eu me pergunto, existe alguma condição do ministro Toffoli continuar à frente do julgamento dessas investigações, à frente desse caso emblemático, esse caso que explodiu de escândalo? Como é que ele vai continuar à frente disso, com essa matéria, com esse fato que os jornalistas trouxeram, e de que ele é, possivelmente, o dono oculto disso, Marina? Como é que ele não tem condições nenhuma? O ministro Fachin, presidente do STF agora, ele antecipou o seu retorno
das férias por causa do escândalo, esse escândalo que só cresce. Ele pretende colocar ordem na casa. Mas como colocar ordem na casa com o fato desse vindo à tona agora, Julie? Não, gente, isso aí é crônica de uma morte anunciada. Todo mundo sabe. É que ninguém fala o óbvio, porque, enfim, todo mundo tem medo de processo. O Toffoli é um amigo do meu pai. Ele não tem condições morais nem éticas de sentar na cadeira que ele senta. Isso é o mais sério. De presidir o Banco Master também não tem, mas a verdade é que ele não tem condições éticas e morais de estar na cadeira do STF. Isso é simples, ele tem que sofrer um impeachment. Todo mundo sabe que esse Taiaiá, Taiuiu, sei lá o quê, de quem ele pertence. A maneira desse pessoal de fazer negócios é a laranja. Assim como o cunhado de Vorcaro é a laranja dele, né? Essa turma aí é a laranja do ministro e por aí vai. É a indecência do Brasil. Como o Toffoli, depois do escândalo lá da Lava Jato, depois do amigo do meu pai, depois de tudo que ele fez, você acha o quê, gente? Uma vez cambalacheiro, para sempre ter cambalacheiro. Ou você acha que ele ia virar, de repente, uma pessoa correta, honesta, o melhor juiz? Gente, quando ele entrou lá no STF, que ele começou a chorar, me deu até ânsia de vômito, sabe? A pessoa não tem nem vergonha na cara. Mas eu acho que a qualidade sine qua non da maioria, não de todos, políticos atuais do Brasil, é a falta de vergonha na cara. Então, para mim, não é novidade nenhuma. Até porque eu recebi várias pessoas no Instagram falando só assim, Toffoli está sempre por aqui, Toffoli, entendeu? Algumas pessoas falaram que ele era o dono. Então é isso, gente, mas isso aí, esse senhor é a cara do Brasil. A cara do Brasil que eu não concordo e que eu não quero, porque eu estou de saco cheio dessa gentalha. Pois é, e só para a gente fazer aqui, recapitular, né, tudo que está acontecendo nesse escândalo, houve a notícia, né, revelada nas últimas semanas da venda de participações importantes desse resort aí, Taiaiá, que seria dos irmãos de Toffoli. Primeiro, ainda lá em 2021, né, o resort seria avaliado ali em 6,6 milhões e um fundo Arlim, administrado pela REAG, ali, que está envolvida no escândalo do Banco Master, que também, a REAG também investigada na questão do PCC. Então, esse fundo teria comprado, esse fundo Arlim, metade dessas participações ainda em 2021. Aí, passa-se o tempo, agora, em 2025, foi vendido o restante da participação dos irmãos do Toffoli para Paulo Humberto Barbosa por 3,5 milhões de reais. Então, ele tem uma primeira saída lá em 21 e agora outra. A primeira, então, por esse fundo, e o único cotista desse fundo, quem que é? Primo do Vorcaro, Zettel, cunhado do Vorcaro, né? Cunhado do Vorcaro, Zettel. Então, olha essa estrutura, uma estrutura em que primeiro é vendido para o Arlim, né? Cunhado, que o único cotista é o cunhado do Vorcaro, um fundo administrado pela REAG e depois passa por um advogado, passa ao restante para esse advogado Humberto da JF. Aí tem um outro empreendimento que é do primo do ministro, né, do primo dele, que é um empreendimento imobiliário que teve primeiro uma venda da mesma maneira, gente, igualzinha, 2,5 milhões para esse Arlim, único cotista, exatamente Zettel, né? Fundo administrado pela REAG, investigada no caso Master, investigada no caso do PCC, lá em 2021, pasmem, e agora, em 2025, vendido o restante para o senhor Humberto, advogado da JF de novo. Então, são dois, o primeiro a primeira grande bomba que apareceu foram essas, de que os irmãos de Dias Toffoli e o seu primo teriam lucrado,
né, e teriam interesses ali, obviamente, em empreendimentos que foram comprados da mesma maneira que outras coisas aconteceram dentro do Banco Master, por valores, né, multiplicados ali, investimentos, né, de valores altíssimos e questionáveis. Então, a gente vê essa mesma estrutura tanto nesse resort quanto nesse empreendimento imobiliário do primo. E aí, agora a gente descobre, né, pela reportagem do Metrópolis, que foi até lá, aliás, belíssima reportagem do Metrópolis, é impressionante como a mídia tradicional, quando quer, faz o seu trabalho, né, o Brasil melhora muito, a gente tem acesso a muitas informações, eles foram até lá e o que eles ouviram dos funcionários é que, na verdade, esse empreendimento aí dos irmãos do Toffoli seria também do ministro, porque ele frequenta o local, a casa principal do empreendimento, a mais luxuosa, é do ministro. Ele, inclusive, deu uma festa lá para 180 pessoas. Ele tem um barco dele lá, né? Então, isso lembra vocês muito o Lula? Será que lembra? O sítio, pedalinhos, Olha, é inacreditável, é impressionante o ponto que o Brasil está chegando. E assim, tá insustentável, simplesmente está insustentável depois de tudo que nós vimos acontecer. E assim, olha a história que a Marina acabou de contar. E depois de tudo isso, o Toffoli já declarou essa semana que ele vai continuar à frente. Ele se recusa a sair. Veja, dá para tirar. Se o PGR quiser fazer um parecer para o STF, falar que ele é suspeito, os outros ministros do STF podem votar e podem retirar ele desse caso. Ficaria muito feio, pegaria muito mal, né? Porque eu acredito que isso nunca tenha acontecido antes. Mas como continuar, como o ministro Toffoli pode continuar? Mas o que pega mais mal, né, Júlia? Eu fico me perguntando. Ele ser retirado porque claramente tem um conflito de interesse, né? A gente tem aqui, na melhor das hipóteses para o ministro, de que os seus familiares estejam completamente envolvidos. Agora, por tudo que apareceu hoje, tem todas as pegadas dele diretamente envolvido nesse empreendimento, ou seja, um empreendimento comprado por um fundo administrado pelo Master, do cunhado do Vorcaro, tá ali, estão todas as digitais. O que pega mais mal para a instituição? Ele se declarar impedido e sair dessa, né? Ou declarar impedido e suspeito e ele sair desse caso, ou ele continuar com isso? Gente, a verdade é que ele tem que sair do STF, não é nem do caso do Master. A gente não pode ter esse tipo de ministro na maior corte do Brasil. Nós não podemos. Isso é cambalacho no estado mais puro. Cara, agora você tem dúvida do que aquele advogado do Daniel Vorcaro, por que ele levou o Toffoli no jatinho? Ali foi, entendeu? Foi, pelo amor de Deus, fomos no time, fomos ver lá não sei o quê. Me poupe. Eu acho que tudo pega mal, mas que relacionado a esse senhor Dias Toffoli que não pega mal, Marina? Me conta. Assim, você tá entendendo? Porque isso não é novidade. A gente já viu a mesma pataquada desse cara num outro caso há anos, entendeu? É mais do mesmo. Na verdade, o que acontece? Eu não sei se você se lembra do Sérgio Cabral, o pior governador que nós tivemos, e vou te falar, o Rio de Janeiro vota mal. Ele roubou o Rio de tal maneira que até hoje a gente não se recuperou. Você se lembra quando ele estava dando lá, falando o testemunho dele, ele disse que ele foi ficando viciado em roubar? Você sabe, é igual você é mãe, não é assim? Então é assim, seu filho faz uma coisa errada, aí você deixa pra lá. Seu filho faz outra coisa errada, você deixa pra lá. Você tá criando um monstro. É isso que a gente fez com essas pessoas. Eles só vão aumentando os cambalachos dele, entende? Agora, eu vejo assim, cara, eu não podia fazer uma coisa errada, que meu pai me dava um olhar. Porque dali ia piorar, entendeu? Assim que você educa um ser humano, esse pessoal, eles podem tudo, porque eles já fizeram de tudo. E o que eles foram fazendo? Ele virou ministro do STF. Então é o que nós temos aí. Agora, vale lembrar que o REAG foi liquidado porque lavava dinheiro do narcotráfico. Nós estamos falando de coisas muito sérias, muito graves, gente. Muito, muito graves. Então, assim, para mim,
esse senhor tem que sofrer impeachment. Ele não pode ser ministro da mais alta corte que nós temos no Brasil. E só relembrando aqui, esse fundo Arlim ontem, né, foi transferido, né, as suas cotas foram transferidas, mais de 30 milhões de reais, né, foram transferidos para um paraíso fiscal, né, as Ilhas Virgens Britânicas. Mas isso a gente pode, deu Marina, aqui. não pode. Teve em um único mês uma valorização de mais de 40.000%, né? E foi para lá. Então, esses cambalachos que acontecem sempre na questão do Master, que é um sócio, por ser um paraíso fiscal, você não vai saber quem é o titular dessas cotas, então você não vai ter a menor ideia de quem foi que comprou isso lá fora. Sim. A gente não vai ter acesso a isso. E essas valorizações absurdas que resultaram num rombo de 80 bilhões de reais, estimado a princípio em 80 bilhões de reais. 40 bi que o FGC vai ressarcir as pessoas, mas a estimativa é que seja muito maior. Então, é muita grana que foi feita para escritórios de advocacias, para influenciadores, como a gente já falou aqui, para um monte de gente, para políticos envolvidos. Mas o que é mais interessante é que agora a gente pega, e não só isso, né? Pelo visto, também empreendimentos, na melhor das hipóteses, de novo, pertencentes a parentes do ministro Dias Toffoli, 129 milhões de reais para a mulher, né, do ministro Alexandre de Moraes, para defender a empresa, o banco, um monte de processo, um só que ela acabou atuando, que ela perdeu. Então, é inacreditável, Paula. Como é que a gente pode estar na situação e ficar assim? Ai, Marina, e sabe o que é pior de tudo? Sabe quem vai pagar essa conta toda? Porque você não surge 80 bilhões do nada, né? Esse dinheiro do fundo garantidor de crédito veio de algum lugar para pagar, é um fundo para proteger os investidores. E quem que vai pagar essa conta, né? Quem que vai pagar? Todos nós. Se você tem uma conta no banco, seja lá qual for o banco, todos os bancos colocam dinheiro nesse fundo para proteger os seus clientes. E quando existe uma liquidação e precisa pagar os clientes, é desse dinheiro que é tirado o fundo. Só que quem coloca o dinheiro? São os bancos. E quem coloca dinheiro nos bancos? Somos nós. Nós que vamos ter investimentos de rentabilidade diminuída, nós vamos ter taxas maiores, vamos pagar essa conta indiretamente, mas todos nós que usamos conta em banco, usamos os bancos, vamos ter que pagar essa conta. Então, esse escândalo, no final das contas, vai cair sempre no nosso colo. E esse aí é só mais um exemplo. E outro ponto aqui interessante, né, é porque a gente fica vendo que são sempre os mesmos atores, né, Julie? É uma coisa, assim, impressionante. Quem comprou, no final, esses empreendimentos aí foi esse Paulo Humberto Barbosa, advogado da JF. E vamos lembrar que lá atrás o Toffoli anulou uma multa de mais de 10 bilhões da JF. E, aliás, a sua esposa era advogada da empresa, advogada da empresa. Na mesma época. E ali ele não se disse suspeito não, viu, Julie? Então, interessante como são sempre, né? Parece que o Brasil é pequenininho. A quadrilha, né, gente? A quadrilha, ela é isso. Eles se ajudam, né? O time já está todo pronto e vai lá, eles fazem a mesma coisa. Eu vou te falar, tem só uma diferença nesse caso do Banco Master. Infelizmente, ele tem jogadores novos, porque é muita gente. É muita grana, né? É muita grana e muita gente. Fora essa turma que a gente já conhece, tem uma turma também que, enfim, vai decepcionar muita gente. É muita grana. Eu estava vendo aqui, né? A Malu Gaspar botou que teve a mulher do Alexandre de Moraes atua naquele caso que foi enviado ontem para o STF. Estava na Justiça Federal e foi remetida à corte. Isso é uma loucura também. É um bando de casos com pessoas que não têm foro privilegiado, tudo indo para o STF com as desculpas mais ridículas. Você sabe que eu nunca vi disso. Eles estão literalmente fazendo cambalacho à luz do dia.
eu não sei mais o que fazer. E a coisa se torna toda muito mais grave, dado a forma que o ministro está conduzindo o processo, que levou, inclusive, a algo inédito, que foi uma nota da Polícia Federal. Vocês já viram nota da Polícia Mas Federal? você já viu algum... Reclamando da forma que um ministro conduz um processo? Eles disseram ali muito claro, porque foram vários atropelos. Primeiro, a questão do ministro dar um prazo muito curto para eles cumprirem os mais lá de 40 mandados. Continua. 24 horas. Foi em 30 e ele reclamou. Eles pediram 7 dias. Depois ele pegou, simplesmente mandou lacrar todas as provas, algo que nunca aconteceu. Em 24 horas, ele mudou de ideia 3 vezes. Ele primeiro mandou ir para o gabinete dele. Depois não podia, ele mandou ir para a PGR. Ele viu que ia ficar muito feio, ele deixou na PF, mas ele escolheu os 2 peritos que iam retirar todo esse material lá dos celulares, etc. e tal. Ele escolheu, coisa que a PF fala na carta que não existe, que não pode ser assim. Depois ele... prazo ali para escutar as testemunhas, né? São muitas testemunhas, mais de 10 testemunhas. O prazo normalmente que foi pedido seria de 6 dias, ele encurtou para 2 dias apenas. Ou seja, são várias questões ali que foram feitas que pode levar a nulidades nesse caso. Porque, vamos lá, óbvio que os advogados vão dizer, olha, peraí, a maneira como isso aqui foi feita está completamente errada, né? Está completamente errada. A ponto, está tão errada, que a Polícia Federal solta uma nota dizendo, olha, está completamente errada. Vamos voltar aqui para a caixinha, né? Porque do jeito que está sendo feito, está muito escancarado. Agora, uma coisa interessante foi o que o Marcília trouxe ontem, porque circula aí, né? No meio jurídico, que talvez seja isso mesmo que ele queira. Fazer tantas nulidades que, no final das contas, todas essas provas vão ser declaradas nulas, não vão poder ser utilizadas. Então, é como se ele já estivesse assando a pizza ali. É o plano perfeito. Ele está obstruindo, mas ele está obstruindo a justiça, né? Pode ser que esse seja o resultado, de qualquer jeito vai beneficiar Daniel Porcaro, seja aquilo outro, ele está fazendo tudo para beneficiar os amigos do amigo do pai dele. Não é amigo dele, não. Amigo do meu irmão agora. É a capa. Amigo do amigo de meu irmão. Mas isso é um absurdo. Nunca na história da vida, pelo menos desde que eu sou viva, a Polícia Federal, um ministro do STF, pegou as provas para si mesmo e depois escolheu os peritos. Aí eu vi uma jornalista falando, chefe, isso aí tem que devolver o diploma de jornalismo. Ai, por que o Toffoli não confia nos peritos? Não é isso não, querido. O Toffoli sabe muito bem que os peritos vão fazer coisa boa. Ele escolhe os 2 peritos que estão na maracutaia com ele. Que loucura! Que não vai fazer o trabalho direito. Não estou entendendo essa desconfiança do Toffoli com a Polícia Federal. Pelo amor de Deus, eu fico pensando, também está recebendo Daniel Porcaro, você? Porque é uma loucura, tá todo mundo, né? A gente acabou de descobrir agora que tem mais aqui uma nutricionista que ganhou um apartamento da Daniel Porcaro. Menina, aqui em São Paulo, que tem de gente, e no Rio, que tem de menina. Aí estão todas essas meninas, isso não é tchutchuca não, é tudo menina que fica na internet como muito elegante. Recebendo dinheiro do Daniel Porcaro, não tá no gibi, cara. Aí mostra o Brasil, a galera se vende, as mulheres se vendem, por preço de banana no fim da feira. Porque pra mim isso é você aceitar receber E o cara, eu não sei se ele era viciado em sexo, eu nunca vi alguém com tantos amantes, tanta mulher, e o jeito dele pegar essas mulheres, manda o apartamento, só tá aqui com a coleção, ele era o imobiliário, agora não, o dinheiro não é dele, né? Enfim, mostra como o brasileiro, em grande parte, infelizmente, se corrompe. As mulheres se corrompem, os políticos se corrompem, a gente está vendo. E os que não se corrompem, nós somos uma minoria, mas nós temos muito o que fazer por esse país, sabe? E sabe, gente, isso tudo eu vejo que é culpa da grande mídia e da esquerda, que sempre passaram a mão na cabeça de Alexandre de Moraes, mesmo com todas as ilegalidades, batendo palma. Vai lá, continua indo atrás da direita, atrás dos bolsonaristas, prende mesmo. Não tem mais processo legal? Não tem problema, continua, vai em frente. Então eu culpo a grande mídia e eu culpo a esquerda também, que sempre bateram palma para isso. E agora parece que o Dias Toffoli... Não do Master, do STF, né? Do quê?
Você culpa a grande mídia, não do Master, pelo caso da gente Não, ter esses por ministros conta no desse STF. caso. Todas porque- as arbitrariedades feitas até agora. Essa pelo é mais STF. uma, né? Essa é mais uma, A Moraes fez tudo o que ele fez, que nós acompanhamos aqui, divulgamos, ficaram calados em relação a Tagliaferro, no Vaza-Toga e tudo mais. Bateram palma. Agora vem o Dias Toffoli, viu que o Moraes pôde fazer o que ele queria, Que é Deus. à vontade, que ele é Deus. Aí falou, Eu sou Deus também. por que eu não? Eu tô aqui Meu no STF coleguinha também, Deus, eu eu sou também Deus posso. também, logo. Por que eu não posso? E tá lá agora. Então agora, do nada, agora tá todo mundo impressionado. Nossa, tá agindo fora, tá fazendo ilegalidades. Agora então, agora não pode. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.